Depois de terminar o curso no técnico, mudou-se para Cambridge, no Reino Unido, A para maneira tirar o como seu isso aconteceu doutoramento. deve-se ao professor Portela. Portanto, nós reuníamos, eu explicava-lhe as coisas que tinha estado a estudar, discutíamos aquilo. Quando eu terminei o curso, eu ainda quando era aluno fui monitor de Física, depois quando o professor Portela soube que eu era monitor de Física, porque é que não queres ser de Mecânica Aplicada? Mudei para a Mecânica Aplicada. Aliás, houve um episódio, eu referi que tive aquela oportunidade de ir para Munique. E na altura já era monitor de Física, já estava no quarto ano, e pedi uma carta de recomendação ao professor Salles Luís, que era o professor, que na altura já era diretor técnico. E ele não me deu. E houve também algumas situações. Os assistentes uma vez falaram sobre fazer investigação e ele mais ou menos disse que eles não tinham capacidade de fazer investigação. E chamou-os disso, que se querem eu chamei aqui ao quadro para responderem umas coisas. E eu disse, pode, eu vou. Eu fui ao quadro e respondia tudo. Portanto, ele nunca mais se meteu comigo. Mas era outra vez aquele tipo de atitude que para mim era insuportável. Portanto, depois o professor Portela convidou-me, fiquei a trabalhar com o professor Portela. Depois, quando me formei, o professor Portela, eu escrevi parte das folhas e ainda quando era aluno, o professor Portela disse-me para dar umas aulas. Eu dei algumas aulas com ele a assistir. E depois, quando acabei o curso, ele pôs-me como responsável pela disciplina. E fiquei como responsável pela mecânica aplicada durante 1 ano ou 2. A certa altura ele disse-me, olha, se tu aqui não aprendes mais nada, tens é que te doutorar para o estrangeiro. E, portanto, foi por sugestão dele que eu fui para Cambridge, com uma carta de recomendação dele e com uma carta de recomendação do professor Falcão, que se tinha doutorado em Cambridge. Portanto, a ideia nem sequer foi minha, foi ele que sugeriu. Aliás, isto que ele fez comigo, fez com várias outras pessoas. Portanto, se for ver, da minha geração, há várias pessoas de mecânica que trabalharam com ele. E que foram para assuntos diferentes. O professor Heitor Pina, que foi para a análise numérica, o professor Pavão Martins, que foi para a inteligência artificial, o professor Lurti, que foi para controle, o professor Delgado Domingos, que foi para termodinâmica. Só isto mostra a gama de conhecimentos dele. E já tinha bem definido que queria seguir uma carreira académica quando decidiu candidatar-se ao doutoramento? Não, não, isso foi consequência de outra coisa. Na altura, para se poder ir fazer um doutoramento estrangeiro, havia muitas condições. Primeiro, era preciso ter média 16. Segundo, na altura era a guerra colonial. E, portanto, era preciso que o Ministro da Educação assinasse e que o Ministro da Defesa assinasse o adiamento do serviço militar para fazer o doutoramento. Além disso, era preciso ter uma bolsa, e a bolsa foi dada pelo Instituto de Alta Cultura. E a bolsa tinha uma condição, é que, após concluir o doutoramento, a pessoa comprometia-se a voltar para Portugal e ensinar pelo menos 10 anos em Portugal. Claro que houve muita gente que não cumpriu nada disso, nem havia maneira nenhuma de obrigar a pessoa depois a vir. Eu tive a oportunidade de ficar no estrangeiro e, aliás, quando um aluno está a terminar o doutoramento e que lhe querem oferecer um lugar, a pergunta que lhe fazem é o que é que vai fazer depois do doutoramento. E a minha resposta, eu cortava logo o assunto. Dizia que me tinha comprometido a voltar para Portugal e que tencionava fazer, e considerava que Portugal era um país não rico e que tinha investido alguns recursos no meu doutoramento e que eu achava que eu tinha o dever de voltar e de, digamos, de pagar esse investimento. Houve uma vez uma pessoa que me disse que eu ia voltar para um lugar famoso. Eu disse que não havia lugares famosos em Portugal. E depois disse, então vai tornar famoso. Eu não respondi, mas o que eu pensei foi que ia acontecer. Quando voltei, ia ter muitas resistências, porque o ensino cá era feito à base de sebentas, e eu não ia ensinar por sebenta nenhuma. Portanto, ia ensinar pelo curso que eu fiz. E eu nunca tive problemas com os alunos com o que ensinava, mas tive problemas com os docentes. Quando eu comecei e fiz o curso diferente, o argumento de alguns daqueles docentes que estavam habituados às sebentas é que os alunos não vão perceber isso. Não, claro que os alunos percebiam isso. Eles é que não se percebiam aquilo, nem estavam para estudar. Portanto, os problemas eram o inverso, não é? Mas pronto, todas essas fases passaram. Mas, portanto, havia esse compromisso e eu achei que devia assumir esse compromisso. Eu vejo com uma certa ironia que hoje em dia as pessoas acham que
os nossos grandes investigadores são aqueles que ficaram no estrangeiro onde tinham boas condições de trabalho. E não reconhecem aquelas pessoas que voltaram para Portugal e criaram as condições de trabalho. Quando eu voltei, não havia quase nada. Eu arranjei um gabinete para ficar no técnico e era a única pessoa da área da secção, que era 10 pessoas, que estava cá em tempo inteiro. Não havia quase nada, foi tudo quase ser criado do zero. Houve muitas pessoas que fizeram doutoramentos no estrangeiro e chegaram cá, pararam porque não tinham ambiente. Houve só alguns que conseguiram criar as condições e continuar a carreira de investigação. E a maior parte dos grupos de investigação que existem hoje foram liderados ou criados por pessoas que se doutoraram no estrangeiro e que conseguiram continuar. Portanto, nesse período, isso foi no período depois da morte de Salazar e antes, enquanto Marcelo Caetano era presidente, houve um ministro da Educação, que foi o Veiga Simão, que foi o primeiro a reconhecer os doutoramentos no estrangeiro. E para conseguir reconhecer os doutoramentos no estrangeiro, a única maneira que ele teve foi fazer uma lista de universidades incontestáveis. Portanto, só se reconhecia Cambridge, Oxford, Harvard, Heidelberg e umas tantas, para ninguém poder dizer que não. E foi ele que também criou um sistema de bolsas que permitiu que umas centenas de pessoas fossem doutorar ao estrangeiro. E foram parte dessas pessoas que voltaram e conseguiram manter a investigação e criar grupos que deram a investigação que atualmente existe em Portugal. E, portanto, a situação atualmente no técnico é completamente diferente. Há um corpo docente profissional, há grupos de investigação e há uma qualidade de ensino muito mais uniforme. Que ambiente é que encontrou em Cambridge em comparação com o técnico? Hoje em dia o técnico não é muito diferente de Cambridge. Na altura era totalmente diferente. Portanto, lá vivia-se de ensino e investigação. No técnico, o ensino era uma atividade a tempo parcial da maior parte dos professores. Muitos dos alunos vinham cá para tirar um curso, porque um curso era um canudo e era uma carreira profissional. É claro que sempre houve bons professores e dedicados, e sempre houve bons alunos e alunos dedicados, mas havia muito menos profissionalização que há hoje. Portanto, havia uma grande diferença. E era um grande choque quando a pessoa regressava. Portanto, o choque maior não era ir de cá para lá, era voltar de lá para cá. Esse é que era o grande choque. Pode falar um pouco do seu trabalho de doutoramento? Sim. O meu trabalho de doutoramento, eu fui trabalhar com um grupo que trabalhava em aeroacústica. E nessa altura, era a altura de Concorde, tinha um problema de ruído e, portanto, havia muita investigação nesse assunto. E, portanto, o meu trabalho foi em aeroacústica, portanto, propagação de som em fluidos, e depois uma parte em magneto-hidrodinâmica, ondas em plasmas, em fluidos ionizados. Eu disse antes que as pessoas que tiveram mais influência na minha carreira foram o professor Falcão e o professor Portela, mas a influência do professor Portela foi a maior de longe. Houve outra pessoa que teve uma influência tremenda na minha carreira e que foram comparável à do professor Portela. Enquanto o professor Portela não é famoso, a outra pessoa é uma pessoa extremamente famosa, o Sir James Lighthill. Era fellow da Royal Society, ele aos 30 anos era diretor do Royal Aircraft Establishment. Quando eu o encontrei era Lucasian Professor of Mathematics, que era a cátedra do Newton em Cambridge. Eu fiz o meu doutoramento no Departamento de Engenharia e fiz um período pós-doutoral no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, onde ele estava. E, portanto, ele foi a maior influência nas áreas de investigação que eu tenho, que, portanto, as minhas áreas de investigação seguem um bocado as dele. De certo modo, quando eu fui para Cambridge, já tinha estudado muito e sabia bastante de matemática e de física, mas não tinha a noção de como aplicar. Tanta noção de como aplicar e de como investigar. Tinha os conhecimentos. E foi com ele que eu aprendi muito isso. Ele interessou-se pelos meus trabalhos, foi ele que comunicou vários dos meus artigos aos Proceedings da Royal Society, portanto foi uma pessoa que também apoiou o meu trabalho. E foram as duas grandes influências. E se eu quisesse dizer quais são as pessoas que eu considero completamente excepcionais e completamente acima da média que eu encontrei na minha vida, foram o professor Portela e o Sir James Light.
e considero-os comparáveis. Embora o professor Portela seja um desconhecido porque viveu em Portugal e o outro seja famoso porque viveu em Inglaterra e tem doutoramentos honoris causa de 40 universidades e tudo o resto. Imagino que se tenha cruzado muitas vezes com o Stephen Hawking, ou não? Cruzei-me algumas vezes com o Stephen Hawking, porque ele estava no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, mas eu não trabalhava em assuntos próximos, era mais vê-lo passar na sua cadeira. Aliás, na altura diziam que ele só tinha uns meses de vida, para ver como são as previsões médicas. E também na altura ele até foi internado e acabou por casar com a enfermeira que tomava conta dele e viveu estes anos todos, para mostrar como é a medicina. Mas ele era uma pessoa de uma determinação e de uma vontade inquebrável para vencer todas aquelas limitações físicas e para, digamos, para fazer todo o trabalho que fez. Portanto, também vi os testemunhos de outras pessoas que o conheceram. Portanto, não tanto eu falar diretamente com ele, até porque era difícil falar com ele, que a maior parte das pessoas não conseguia perceber o que ele dizia. Portanto, era uma pessoa que estava assim numa posição, só meia dúzia de pessoas é que conseguiam entender. Mas, por exemplo, ele vivia numa casa e ele levava 2 horas a ir da sala para o quarto, mas ia sozinho. Era uma pessoa de uma vontade inquebrável. E o que é que significa ganhar o prémio Senior Rose Bowl Scholar? Imagino que seja uma bolsa de investigação, mas... Era uma bolsa pós-doutoral que era dada pelo Trinity College e que tipicamente era um concurso interessante. Nós cá achamos que os doutoramentos fazem numa área e os concursos fazem numa área, mas em Cambridge o doutoramento é um doutoramento, não dizem que é. Esta Senior Rose Bowl era uma bolsa de um ano prolongável por 2 para uma tese de doutoramento. E o que a pessoa tinha que fazer era, escrevia um texto de 15 páginas explicando o conteúdo da sua tese de doutoramento. Tinha que ser legível por um leigo. E havia candidatos de tudo, absolutamente tudo. Portanto, desde literatura, medicina, engenharia, física, tudo o que quiser. E eles, no fim, conseguiam escolher o melhor. E, portanto, os 3% de doutoramentos melhores tinham a Senior Rose Bowl Scholarship. Eu acho isto curioso porque as pessoas dizem que não são capazes de comparar uma pessoa de mecânica de fluidos com uma pessoa de sólidos. Mas eles lá conseguiam comparar uma pessoa de literatura com uma de engenharia. É claro que o que estava a capacidade, aliás, muitas vezes para mim, a diferença entre às vezes uma pessoa que sabe muito de um assunto e quem sabe menos, é que quem sabe muito consegue explicar as coisas fundamentais em termos simples. E quem sabe pouco ainda não aprofundou o suficiente para conseguir sintetizar tanto. E aquele concurso era um teste disso.